Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo ao Rede TV News. 29 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje no Rio de Janeiro e em São Paulo durante uma operação que investiga esquemas de corrupção e fraudes cometidos por executivos da Fundação Getúlio Vargas. As casas de pelo menos 3 pessoas da família Simonsen, Ricardo Simonsen, Maria Inês Norbert Simonsen e Rafael Norbert Simonsen, fundadora da instituição, foram alvo da operação da Polícia Federal. Documentos, computadores e celulares foram apreendidos e serão analisados. Os investigadores da Polícia Federal apuraram que a instituição era usada por órgãos públicos federais e estaduais para emitir pareceres que mascaravam os desvios de verbas em obras públicas. Além de camuflar a corrupção dos agentes envolvidos, a FGV também superfaturava os contratos e encobria as irregularidades dos processos de licitação das empresas que faziam parte do esquema. As investigações começaram em 2019 e são um desdobramento da delação premiada de Carlos Miranda, braço direito do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que revelou ao Ministério Público que a cúpula da FGV usava a fundação para desviar dinheiro. Cerca de 100 policiais cumpriram mandados nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A Justiça também autorizou ordens de sequestro de bens. Em nota, a Fundação Getúlio Vargas diz ter sido surpreendida no cumprimento dos mandados. As denúncias foram feitas na delação do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi anulada pelo STF em 2019. A FGV afirmou que vai adotar medidas cabíveis para defender o nome da instituição. E veja agora outros destaques da edição de hoje. Dados do IBGE mostram que o desemprego recuou para quase 9% no último trimestre. É a menor taxa para o período desde 2015. Natal ou Copa? No que será que os comerciantes estão apostando para alavancar as vendas neste final de ano? A Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, fez uma operação contra um esquema de importação e venda ilegal de remédios falsificados. 32 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 6 estados. De acordo com as investigações, a quadrilha usava empresas de fachada para a compra e venda dos medicamentos. A prática ocorria em 65 municípios de 16 estados e também no Distrito Federal. Cerca de 4 milhões de reais foram movimentados em 10 meses. Por enquanto, apenas uma pessoa foi presa. Olha, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, renunciou hoje ao cargo de integrante da equipe de transição de governo. O anúncio foi feito durante o primeiro diálogo presencial com o governo federal. O repórter Igor Damasceno está ao vivo em Brasília e tem mais detalhes para a gente. Oi, Igor, boa noite. Olá, Érica, boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. É isso mesmo, Guido Mantega renunciou ao cargo depois de entregar uma carta ao coordenador da equipe de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O ex-ministro da Fazenda alegou que a oposição quer tumultuar o cargo dele. Falou isso por conta de uma decisão do Tribunal de Contas da União. O TCU impediu que Mantega assumisse qualquer cargo político porque está condenado desde 2016 por conta do esquema de pedaladas fiscais. Hoje, outros integrantes da equipe de transição começaram os diálogos com o governo federal. A equipe de cidades se encontrou com o chefe da infraestrutura, Marcelo Sampaio. Já o senador eleito, Flávio Dino, que integra a equipe de segurança pública e justiça, se reuniu com o ministro Anderson Torres. Ele prometeu que vai revogar algumas portarias do ministério, inclusive aquela que facilita o acesso a armas de fogo no país. Vamos ouvir a justificativa do senador. É claro que haverá revogações, não só no que se refere a armas, mas, sobretudo, nesse momento não há dúvida sobre armas, porque o liberou geral deu errado, o liberou geral uma irresponsabilidade, o liberou geral conduz a atos de violência nos lares, nas escolas. E olha, a tramitação da PEC da transição no Senado Federal repercutiu entre os políticos. Enquanto o próximo governo, busca aliados, a oposição criticou o texto porque julga não ter responsabilidade fiscal. Vamos conferir os detalhes na reportagem.
O futuro governo tem pressa. A meta é conseguir aprovar a PEC de transição nos próximos 45 dias antes da votação do orçamento do ano que vem. Mas no primeiro dia dessa corrida contra o tempo, as negociações ainda são feitas nos bastidores. O relator do orçamento diz que o texto da PEC será apresentado oficialmente após uma longa negociação. Nós vamos pegar essas sugestões que a equipe de transição nos trouxe, vamos negociar internamente com as lideranças aqui do Senado, até nós chegarmos a um entendimento, a uma concertação de qual seria o texto ideal. O texto sugerido pela equipe de transição deixa fora do teto de gastos de forma permanente 175 bilhões de reais, que seriam necessários para pagar o Bolsa Família de R$ 600 e um adicional de R$ 150 por crianças de até 6 anos. Também passa a ficar fora do teto as doações feitas por países estrangeiros para a preservação do meio ambiente e os recursos arrecadados por universidades federais, que poderão ser aplicados nas próprias instituições. A proposta prevê ainda usar 40% de toda a arrecadação extra para investimentos. Esse percentual será limitado a um teto de 23 bilhões de reais. Hoje, toda a receita extra é usada para abatimento da dívida pública. No total, quase 200 bilhões de reais devem ficar fora do teto. Há uma unanimidade em relação ao Bolsa Família e as crianças. E as demais questões é doação, isso não tem impacto fiscal. E o caso do investimento, que está limitado, é receita extra. Uma PEC que quer gastar 200 bilhões de reais sem ter teto, sem ter base, sem ter recurso. O Brasil tem que continuar pagando R$ 600 para a população mais carente. Mas usem a criatividade, privatizem, façam reformas. Lendo o inteiro teor dessa proposta, tenho plena convicção de que votarei contra, não votarei a favor desse absurdo. Nem assumiram ainda e já estão dando sinais desastrosos à economia brasileira e ao país como um todo. Enquanto o futuro governo e a oposição discutem a PEC de transição, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o controle fiscal e prometeu ampliar os investimentos nas áreas sociais. Segundo Lula, o teto de gastos tem tirado dinheiro de setores como saúde e educação, além de outras áreas prioritárias. A declaração foi feita um dia depois da Bolsa de Valores fechar em queda de mais de 2,5%. Quando você coloca uma coisa chamada teto de gasto, tudo que acontece é você tirar dinheiro da saúde, tirar dinheiro da educação, tirar dinheiro da ciência e tecnologia, tirar dinheiro da cultura, ou seja, você tenta desmontar tudo aquilo que faz parte do social. E você não mexe num centavo do sistema financeiro. Você não mexe num centavo daquele juro que os banqueiros têm que receber. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando. Bom, e a fala do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, repercutiu mais uma vez negativamente no mercado financeiro. A Ibovespa, principal índice da Bolsa, fechou em queda, recuou quase 0,5%. Já o dólar subiu, a moeda americana chegou a custar R$ 5,42. É o maior índice desde julho deste ano, quando custou R$ 5,49. Igor Damasceno, ao vivo de Brasília, para o Rede TV News. Obrigado, Igor. Pois é, a fala de Lula na COP27 sobre o furo no teto de gasto é o tema da rodada de opinião de hoje. Essa PEC demonstra que quem chegou ao poder foi o PT e não a Frente Ampla. Sob a justificativa social, absolutamente legítima, quer colocar o país todo no cheque especial. É a pior forma de financiar o compromisso com os mais pobres. Sem uma âncora fiscal clara para substituir o teto de gastos e esforço para reduzir despesas, a PEC vai produzir mais inflação e juros altos por tempo prolongado.
E adivinhe quem vai pagar a conta? Os mais vulneráveis. Economistas da equipe de transição não foram ouvidos. A PEC é construção da ala política que deu as cartas no governo Dilma. Mau sinal. Pelo discurso de hoje na COP27, Lula dá mostras de que comprou a ideia de que o mercado é o vilão e responsabilidade fiscal e social não podem andar juntas. É o contrário. No Congresso, há resistência principalmente em relação ao prazo. O sentimento é que o valor é muito alto e pode ser necessário estabelecer um prazo de 1 ou 2 anos. O texto final sinalizará a facilidade ou dificuldade que o futuro governo terá no Legislativo. O presidente eleito resolveu dobrar a aposta. Mesmo com a reação negativa do mercado e a esperada subida do dólar e queda na Bolsa, Lula insiste no discurso de irresponsabilidade fiscal. Não tem outro nome. Quer mesmo um cheque em branco do Congresso Nacional para furar o teto. Acontece que, mais do que o estresse momentâneo no mercado, isso amplia a desconfiança sobre um governo que nem começou, ou melhor, que já começa muito mal. Nesses moldes, é impossível alcançar superávit primário, os juros vão subir e a inflação deve piorar, porque o governo vai precisar emitir dinheiro. É uma pena, porque a economia está nos eixos, inclusive com reflexo direto na sucessiva redução do desemprego. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas bancárias de 43 pessoas e empresas suspeitas de financiarem atos contra o resultado das eleições para a presidência da República. De acordo com o ministro, o bloqueio é necessário para impedir uma possível utilização de recursos para o financiamento de novos protestos com fechamento de rodovias. Moraes também determinou que a Polícia Federal tome depoimentos de pessoas e representantes das empresas envolvidas em até 10 dias. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, foi sorteado como relator do pedido de impeachment contra o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O pedido foi apresentado ao STF por um grupo de advogados. Eles alegam que o ministro da Defesa teria cometido crime de responsabilidade ao divulgar nota em que afirma que a auditoria das Forças Armadas no sistema eleitoral não excluiu a possibilidade de existência de fraude. Enquanto isso, outros relatórios apresentados pelo Tribunal de Contas da União e pela Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, não encontraram nenhuma suspeita de fraude no processo eleitoral. Hoje teve início a transição de governo no estado de São Paulo e o governador eleito, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, se reuniu com o atual governador, Rodrigo Garcia, do PSDB. A gente vai até agora falar com Murilo Rincon, nosso repórter, que tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Murilo. Boa noite, Érica, Augusto. Boa noite para todo mundo ligado aqui com a gente. É isso mesmo. Essa foi a primeira reunião de transição que aconteceu entre o governo atual, o governador atual, Rodrigo Garcia, e o governador eleito, Tarcísio de Freitas. Essa, inclusive, foi a primeira reunião de transição que aconteceu aí pelo menos nos últimos 28 anos, já que nesse período o Estado foi governado aí por um mesmo partido, que foi o PSDB. A reunião aconteceu aqui mesmo no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo do Estado de São Paulo, por volta das 3 horas da tarde de hoje. E além de Rodrigo Garcia e Tarcísio de Freitas, estiveram presentes também os coordenadores de transição que foram apontados aí por eles, indicados por eles, que foi Marcos Penido e Guilherme Afife Domingos. Na ocasião, foi apresentado aí um relatório de gestão fiscal do Estado com detalhamento de todas as ações realizadas nos últimos anos. Segundo o levantamento, o Estado de São Paulo possui 3,2 bilhões de reais em caixa. Além disso, na semana passada, Rodrigo Garcia já havia adiantado para a gente, que um dos assuntos da reunião desta semana envolveria o projeto que concede aumento de 50% aos salários do próximo governador, vice e também dos secretários aí que vão compor o Estado. O projeto, inclusive, já está em discussão na ALESP, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. De acordo com o Rodrigo Garcia, o Estado tem dinheiro em caixa para oferecer esse aumento, porém, a decisão vai ficar por conta do futuro governador. Já Tarcísio de Freitas disse que o aumento é uma decisão que precisa ser pensada com cautela e que prefere falar sobre esse assunto um pouco mais para frente. As ações da transição serão iniciadas a partir da próxima segunda-feira, dia 21, que é quando o Tarcísio de Freitas fará aí o anúncio dos nomes técnicos que vão compor a equipe dele. De São Paulo, Murilo Rincon para o Rede TV News. Obrigado, Murilo. Um levantamento do Instituto IPEC mostrou que metade dos brasileiros conhece alguma mulher agredida pelo parceiro.
Segundo a pesquisa, a maioria das vítimas não deixa essa relação violenta por dependência financeira. Essa mulher, que não quis se identificar, foi casada por 11 anos. Após se separar do marido, que era alcoólatra, ela foi esfaqueada. Vinha ver a filha, mas não houve separação no papel, só de corpos. Mas mesmo assim, no dia que veio, ele veio e me deu 4 facadas. Não aceitava a separação. A pesquisa do IPEC, em parceria com o Instituto Patrícia Galvão, mostra que 2 a cada 5 pessoas acreditam que o medo de ser morta ao terminar a relação e de perder a guarda dos filhos faz com que a vítima e agressor continuem juntos. Esses medos são paralisantes para as mulheres que sofrem violência doméstica do seu parceiro ou ameaça de violência ou de feminicídio. 93% dos participantes da pesquisa acreditam que uma pessoa deve denunciar o agressor ao perceber que alguém está sob ameaça. Mas dos que conheceram alguma mulher nesta situação, apenas 12% disseram ter procurado a polícia e denunciado o caso. Essa atitude de denunciar o agressor é uma atitude de um menor número de pessoas, uma iniciativa de um menor número de pessoas e, ao mesmo tempo, o maior gesto é de um apoio à mulher que está em situação de violência e buscar em conjunto com ela um caminho para sair dessa relação. Para esta especialista, a estrutura de apoio às mulheres precisa ser mais abrangente. O que nós precisamos para pensar a violência contra as mulheres é ter serviços de acolhimento em todas as pequenas, médias e grandes cidades, serviços de acolhimento, serviços de apoio. Ao mesmo tempo, é preciso ter serviços que venham interpelar os agressores. Não se calem, falem, procurem um apoio, procurem ajuda. Ah, porque eu dependo de fulano, ah, porque eu dependo de ciclano. Mas a pessoa tem que trabalhar, arregaçar a manga e a vida que segue. Tá entendendo? Assim, não ter medo de nada, lutar mesmo, porque acho que o maior bem que a gente pode ter é a vida. Uma pesquisa revelou que quase 90% dos brasileiros sentem medo, mais medo, aliás, de ter o celular roubado do que a própria carteira. A gente vai ver na reportagem do Murilo Rincon. Se você parasse alguns segundos para pensar, hoje você teria mais medo de ter o celular roubado ou a sua carteira? O celular. Por quê? Porque o celular tem mais coisas difíceis de recuperar do que a carteira. O meu celular. Por quê? Porque hoje em dia eles conseguem acessar o banco e tirar todo o dinheiro que você tem. O celular, hoje em dia, ele se tornou parte da gente, de uma certa forma, né? Tudo que a gente precisa tá nele, cartão, documentos pessoais. Praticamente a gente nem precisa andar mais com documentos pessoais porque a gente tem todo esse acesso pelo celular. Pois é, um estudo revelou que para 86% dos brasileiros, o medo de ter o celular roubado supera o temor pelo roubo da carteira. O estudo mostrou ainda que esse medo não possui exceções, está em todas as camadas da sociedade brasileira. A pesquisa ouviu 1.182 pessoas de todas as regiões do país e indicou que o medo faz parte da rotina de 92% da população das classes A e B, mas também é grande nas pessoas que compõem as classes D e E. Para o diretor do Instituto, que realizou o estudo, o avanço da tecnologia e as novas formas digitais de pagamento fizeram com que o aparelho celular se tornasse mais vantajoso para o criminoso. O celular trouxe uma série de recursos e inovações que são muito valorizadas pelos brasileiros, mas esses desafios de segurança, essas preocupações de segurança fazem com que hoje ele seja também um grande vilão do ponto de vista do medo que os brasileiros enfrentam aí no dia a dia de terem algum dos seus equipamentos roubados. O celular hoje materializa esse medo de sofrer um furto e com isso depois ter uma consequência grande de perda, de dinheiro e também de dor de cabeça. O William teve o celular roubado enquanto estava indo para o ponto de ônibus. No momento que eu saquei o celular do bolso para olhar a hora que o ônibus deveria sair, se eu deveria acelerar o passo ou não, nesse instante foi suficiente para um ciclista que estava vindo na mesma direção que eu
passar por mim e levar meu celular, assim. Hoje, ele toma muito mais cuidado. Eu olho um instante para o celular e muito mais tempo ao redor para ver se não tem algum movimento que pode ser perigoso para mim. Este delegado dá algumas dicas do que fazer para não dar chance para o azar. Conversar ao celular caminhando em lugar onde gera distração também gera um alto risco de ter o seu celular furtado ou roubado. Lembre-se, o crime ocorre na oportunidade. Não havendo oportunidade, o ladrão vai procurar outra vítima. Um major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi morto por traficantes depois de fazer fotos de barricadas colocadas por criminosos próximas à casa dele em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O corpo de Wagner Bonin, de 42 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro numa comunidade na zona norte da cidade. O major estava há 20 anos na corporação, nos bombeiros. Em 2019, ele recebeu uma medalha pela atuação durante os resgates na tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. A Caixa Econômica Federal começou a pagar hoje a parcela de novembro do Auxílio Brasil. Mais de 20 milhões de famílias vão receber o benefício no valor de R$ 600. Os pagamentos referentes ao mês de novembro serão depositados até o dia 30 agora, de acordo com o final do NIS, que é o número de identificação social. Os beneficiários também receberão o Vale Gás no valor de R$ 120. Fãs, parentes e amigos se despediram hoje de Isabel do vôlei. O corpo da ex-atleta foi cremado nesta tarde no Rio de Janeiro. O velório foi no cemitério da Penitência, na zona portuária. Na despedida estavam os filhos, parentes, amigos e ex-companheiras de quadra. Nós começamos a trabalhar no esporte, quando o esporte ainda era... esporte feminino ainda era muito mal divulgado, então acho que de uma certa forma a gente abriu essa porta aí, Isabel, sabe, como sendo mãe, jogando grávida, depois foi treinadora, então foram portas que foram abertas que as mulheres desconheciam, então Isabel sempre um símbolo, né, indicando a seta para onde ir. Isabel do vôlei morreu ontem em São Paulo, aos 62 anos, vítima de uma infecção bacteriana no pulmão. A carreira dela foi marcante. Começou no Flamengo em 1973, onde se tornou campeã sul-americana e treinadora. Defendeu o Brasil em 2 Olimpíadas. Foi a primeira atleta brasileira a jogar profissionalmente no exterior e ajudou a popularizar o vôlei de praia no Brasil. Ela deixou uma marca muito importante em todos nós. E eu acho fundamental que as pessoas procurem saber quem foi a Isabel dentro do esporte, sabe? Ela é de uma geração passada, mas o que a gente vive hoje tem conexão, sabe? É muito importante que a gente entenda o caminho que foi pavimentado a duras penas numa época onde a gente não tinha sequer voz. A taxa de desemprego diminuiu neste último trimestre. Segundo a pesquisa divulgada pelo IBGE, o índice ficou 8,7% entre julho e setembro. Luan passou os últimos 2 anos vivendo de bicos. Fez tranças, maquiagem e trabalhou em obras. Há 3 meses conseguiu uma vaga com carteira assinada. Agora atende, ajuda na cozinha e nas entregas da lanchonete. Começou a vir as contas, muitas coisas para poder pagar, e eu fiquei sem saber o que fazer. Eles fizeram de tudo por mim, me tiraram desse sufoco que eu estava passando, entendeu? Esse desespero que eu tinha. Porque era muita coisa que era não ir para mim sozinho. A vaga ocupada por Luan é uma das muitas criadas no último trimestre, que provocaram um recuo de 0,6% na taxa de desemprego, se comparado ao segundo trimestre do ano. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, do IBGE, ela ficou em 8,7%. Em 21 unidades da federação, o índice se manteve estável, mas Acre, Maranhão, Ceará, Minas Gerais, Paraná e Rondônia registraram recuos expressivos. Os piores resultados foram da Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro. Os estados com as menores taxas de desocupação foram Rondônia, Mato Grosso e Santa Catarina. A queda efetiva da taxa de desocupação, ela não foi amplamente disseminada pelas 27 unidades da federação. Então, de fato, a trajetória ainda é bastante favorável no que diz respeito tanto à redução da desocupação
como o crescimento do número de trabalhadores, agora nesse terceiro trimestre, mas o seu espalhamento nacional, né, ele não foi tão intenso como o observado no segundo trimestre de 2022. Os dados também apontam que entre a população ocupada, 25,9% trabalham por conta própria e 39,4% são informais. O percentual de trabalhadores com carteira assinada é de 73,3%. Entre os desocupados, 44,5% procuram um emprego há mais de um mês e menos de um ano. Ainda segundo a pesquisa, cerca de 27% da população desocupada procura um emprego há 2 anos ou mais. Esta é uma estatística que chama a atenção dos pesquisadores, mas que também apresentou recuo nos últimos trimestres. São cerca de 2,6 milhões de pessoas nessa condição. No entanto, né, embora sendo um contingente considerável, ele vem recuando, ou seja, tem diminuído o contingente de pessoas que está há mais de 2 anos procurando trabalho e aumentando aqueles que estão em busca de uma ocupação há menos de um ano. Esta longa busca por um posto no mercado formal de trabalho é uma situação que Luan, que conseguiu emprego na lanchonete, não quer viver tão cedo. Eu estou muito confiante, porque eu tenho certeza, as pessoas que estão aqui comigo, entendeu, não querem me perder, assim como eu também não quero perder eles. 2 grandes eventos prometem movimentar a economia nesse fim de ano agora, o Natal e a Copa, né, que são as apostas aí dos lojistas para aumentar o faturamento. Este ano o comércio está diferente. O verde e amarelo do uniforme da seleção brasileira e o vermelho e branco do Bom Velhinho dividem as vitrines e prateleiras das lojas. Essa loja, que fica no centro de São Paulo, resolveu apostar mais em itens de Natal do que nos da Copa do Mundo. A explicação está na expectativa de lucro. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, a festa natalina deve injetar mais de 66 bilhões de reais na economia. Natal, uma festa típica, uma festa de milhares de anos que não tem comparação à Copa do Mundo, não há dúvida. Já estou preparando tudo para o Natal, fazendo as compras de final de ano, decoração, tem muita coisa para arrumar em casa. E antecipado, porque o preço agora vai aumentar de tudo. Ali mesmo a gente estava vendo, tá um preço embaixo, já colocaram um preço maior em cima. Ou seja, está aproximando o Natal, o preço já sobe lá. Então tem que comprar tudo antecipado. Ainda de acordo com a pesquisa, 73% dos consumidores pretendem presentear neste Natal. Em média, os brasileiros devem comprar 4 presentes e gastar no máximo R$ 132 em cada um deles. Esta professora veio do interior de São Paulo para comprar os itens de decoração natalinos. Sim, vamos preparar para o Natal. Tá aí, a gente já vai preparando tudo antecipado. A Copa a gente já vai pegando aos pouquinhos também. Já tem algumas coisas e aí a gente vai pegando conforme vai aparecendo, né? A gente vai se empolgando e a gente vai comprando. Agora o Natal a gente já está antecipando um pouquinho. Aproveitar a vinda a São Paulo. Mas antes dos tradicionais 24 e 25 de dezembro, teremos Copa do Mundo. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, ela também será lucrativa para o setor. A estimativa é que a Copa movimente quase R$1,5 bilhão de reais. O valor é quase 8% maior do que o registrado na última edição do Mundial, em 2018. A Copa do Mundo vai ter um efeito razoavelmente inócuo sobre vendas do comércio. Já o Natal é completamente diferente. O consumo tende a crescer em relação ao Natal passado, que já foi bom. Esse ano tende a ser melhor, há mais pessoas empregadas. E se você quiser rever esta edição do Rede TV News, inscreva-se agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir na íntegra a todos os nossos programas. É só acessar youtube.com/noticias Rede TV. E o Rede TV News fica por aqui. Nós estaremos de volta amanhã. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.